Olá, boas-vindas a você que participa de mais esse programa Conversando com Ezequiel Schacht. O tema de hoje promete. E nós temos novamente um convidado especial, né? O Miguel Hanauer esteve conosco falando sobre Reiki alguns dias atrás. Então, olá, Miguel. Olá, que nos está assistindo. Olá, Ezequiel. É uma satisfação poder participar de novo desse teu programa, que deu uma repercussão boa, né? E o pessoal tem uma aceitação bem tranquila referente ao Reiki e referente à programação aí do teu programa, né? Sim, hoje é o tema família. E esse tema promete porque nós temos várias coisas para abordar, né? Nem tudo é só felicidade. É felicidade, família é céu. E às vezes é um pouco mais complicado, né? Miguel, uma pergunta para você agora a meu respeito. Eu sou divorciado. Quer dizer, minha família acabou? Como é isso? Pois então, normalmente as pessoas, quando têm esse vínculo rompido, elas têm vários pensamentos que podem trazê-los para refletir de uma maneira diferente quando juntos não tinham essa oportunidade. Então, quando existe um rompimento das relações familiares, não significa que acabou tudo, né? Então a gente precisa se reestruturar, claro, em alguns momentos pedindo ajuda, né, a algum profissional, a compreender melhor a situação e também poder a ganhar mais amplitude no levar a vida com mais tranquilidade. E a gente tem hoje na nossa sociedade famílias que são regidas por mãe, né? Ou só por pai, ou sem nenhum dos dois. Então, ou compartilhado ainda compartilhado também, né? Então é bem interessante que sempre a comunicação, a boa comunicação, ela faz com que cria de novo uma instabilidade de poder levar a vida mais tranquila, né? Claro, sempre quando a gente fala numa questão tranquila, não é numa situação de se acomodar, mas sim de se renovar, de buscar novos horizontes, de ter uma capacidade de poder olhar para si internamente e poder de novo, então, ter aquela vida, criar laços novos, né? Horizontes novos para poder ter mais tranquilidade na sua vida num todo, né, Ezequiel? Sem machucar ninguém, porque a intenção, sempre quando existe um rompimento, muitas pessoas acham que é uma questão pessoal, né? Normalmente. Pois é, Miguel, né? E eu mesmo respondendo à pergunta que eu fiz, né? Ela é retórica, mas mais no sentido de provocar discussão, ou provocar o pensamento, a reflexão. E uma das coisas assim que melhor me ajudaram numa superação do que eu vivi foi meus filhos, né? A minha filha me dá conselhos que é impressionante, né? E uma das coisas, as grandes conclusões, é que hoje as famílias são diferentes, não sempre, mas tem família diferente. O que rompeu o vínculo entre pai e mãe, vamos dizer, entre o casal, mas com os filhos não se rompe. Muitas vezes tem relações com outros familiares, né, que continuam amigos, né? E, claro que muitas vezes nos relacionamentos, quando há um rompimento, há uma dificuldade de diálogo no início, porque tem ressentimento de ambas as partes, né? E, aos poucos você percebe isso e quando você consegue o diálogo, então tudo volta. Marido e mulher podem deixar de ser, né? Mas filhos e pais nunca vão deixar de ser. Essa relação continua, então por isso família diferente, né? Então há uma complexidade, tem exemplos de todos os tipos, né? E sobre isso a gente fala aqui agora, né? Isso, exatamente. Existem sistemas, né? Culturas. Normalmente, nós tivemos uma conversa um pouquinho anterior, normalmente quando se fala de família, dentro de uma família existem umas regras, né?
de se cumprir, de como se desenvolver como ser humano, como irmão, como na comunidade. E normalmente isso vai até aonde tu começa a parte do adulto, né? Quando tu pega a parte de querer criar uma vida mais diferenciada, por exemplo, ou seguir o casamento, ou uma outra vocação. Então isso faz com que tu aprenda a conhecer outros sistemas. E esses sistemas, muitas vezes, elas entram em confronto, porque cada um está acostumado a lidar com um sistema. E muitas vezes a comunicação, para se ajuntar as duas, elas não acontecem porque as pessoas compreendem que a dela só está certa, ou a minha está certa, entende? Então nós precisamos ter bastante comunicação e ser bastante flexíveis na forma de como tu vai compreender o teu parceiro, a tua parceira. Simplificando, né? Sim. Simplificando, como a gente sempre tinha essa concepção de que eu tenho que achar a metade da minha laranja. Me desculpe, laranja não vem pela metade, né? São duas laranjas, né? Eu venho com uma história. A pessoa com quem eu caso, com quem eu sou companheiro ou companheira, ela vem com a sua história, né? E isso justamente vai dar interferências, né? Vai dar interferências porque um não consegue entender o mundo do outro, né? Não consegue perceber que tu não casa com uma pessoa só, tu casa com a família da outra pessoa. E quando tu percebe isso, bom, aí depois tem vários conflitos, né? Mas tem mais interferências, né? Que a gente vai falar ainda sobre isso. Exatamente. Então, assim, essas interferências, normalmente, como eu falei antes, elas vêm para ganhar pontos, teoricamente. Porém, pode machucar uma parte, né, tanto do marido ou da mulher. Então, assim, ou dos próprios filhos, porque daí existe o conflito interno de um ter razão aqui, outro ter razão lá. Por isso que acontece muitas vezes o rompimento, mas nem em todos os casos são específicos desta forma. Cada um tem um jeito de se dissolver de uma maneira diferente. Quando a gente faz uma separação de família, por exemplo, de marido e mulher, que nem o Ezequiel falou, não significa que é o fim do mundo, o fim da história, que a família, que não vai se enxergar mais. Enfim, é a mesma família, porém contada de uma forma um pouquinho diferente. Mas não deixa de ser humano, não deixa de ter suas qualidades, não deixa de ter as suas prioridades, né? E com certeza é uma forma de poder viver de uma maneira um pouco diferente, que faz com que a gente pode evoluir para ter uma família mais harmonizada. Hoje nós temos um meio bem interessante, um meio de comunicação aí, que é bastante acessível para todo mundo. Então a gente também precisa perceber qual é que é o conteúdo que a gente busca para a minha estrutura, para a minha casa, para o meu céu, para o meu paraíso, como o pastor Ezequiel falou, que quando a gente tem uma família, um lar, a gente normalmente quer que isso se torne o nosso paraíso. E para que isso aconteça, nós precisamos ter empenho, né? E o empenho é um exercício, né? É ter uma ocupação sadia, ter as suas tarefas sadias, não ver as pessoas só nos pontos que ela tem dificuldade ou ela tem uma velocidade um pouquinho menor. Entra a questão também, né, de trabalho, muitas vezes sobrecarregado, não consegue responder na altura da exigência de quem está fazendo na verdade, a parceria ou o funcionário. Então, entre vários fatores, a família ela tem um sentimento grandioso, porém não significa que vai ser desmontada, né? Eu estava lembrando, Miguel, em 2013 eu estive na Alemanha e a gente teve um curso sobre casamento, sobre uniões, né? E uma das coisas assim muito interessantes que foi, nós estabelecemos contratos
não verbais. Então nós temos contratos não verbais, são inconscientes, né? Então um casal, eles começaram a analisar casais de pastores, pastoras na Alemanha. Todos lá têm doutorado, eles têm um estudo bem maior que o nosso. Então fizeram um estudo do que está acontecendo com as separações. Então, se começava com um determinado contrato, por exemplo, um contrato mais... A relação entre os dois é muito sensual ou sexual. Outra é uma relação mais de amizade, de cuidado, né? Tudo bem, o casal faz um ou faz outro acordo. Não quer dizer que os dois não se misturem, mas um vai ser mais forte. O problema é o seguinte, que lá no andar da carruagem, um dos dois troca o contrato, sem aviso prévio. Então a outra pessoa não sabe mais como agir, porque era um contrato inconsciente que não se falava, nem se tinha noção disso. Então aí começa a dar um banzé na vida do casal. Isso é uma das coisas. Outra, bem simples, às vezes a pessoa adoece. Por exemplo, você estava falando, né, Miguel, sobre a questão da exigência de trabalho. Isso. E eu falei num outro programa, quando eu falei sobre a depressão, e falei sobre uma síndrome, está cada vez mais sendo estudada, se chama síndrome de burnout. O sistema está falindo, né? A pessoa está num estresse tão grande, está num sofrimento tão grande, está numa pressão tão grande que daí ela começa a usar remédios, às vezes drogas, álcool, estresse, ansiedade, depressão, e vai chegar no quinto nível lá, a tendência suicídio, né? Então, de repente, um dos dois entrou nessa síndrome, ou entrou nesse estado emocional, e o outro não percebe às vezes, né? Então... Exatamente, é uma situação bem interessante quando se diz num casamento ou numa família, a gente não pode pensar só em mim, eu tenho que também saber olhar para quem está comigo. Então, muitas vezes acontece que em algumas famílias as pessoas elas não têm aquela proximidade, aquele tempo a dedicar a uma vida mais sadia, mais tranquila, simples, mas que funcione e não traz aquele incômodo, né? Aquela situação em que tu não se sente obrigado a demonstrar uma coisa que tu não consegue ter. Então, sempre quando a gente simplifica a vida da gente, a gente consegue dominar melhor. E quando a gente domina melhor a vida da gente, a gente traz uma vibração positiva para o nosso lado. Porque o nosso cérebro ele está ligado sempre, 360 graus direto, sempre 24 horas. Então isso faz com que ele compreenda também que nós podemos ter aquele equilíbrio com quem está conosco. Quando eu estou no Miguel, nós estamos já chegando no final do primeiro bloco, é tão ligeiro, né? Vai ligeiro. Estamos falando sobre família e sobre interferências que podem ter na família e que podem fazer com que as famílias sejam diferentes ou continuem na maneira tradicional. No próximo bloco, a gente quer falar um pouquinho sobre doenças que interferem muito nessa relação familiar. Você fica com a gente no próximo bloco?